Hora de conversar com Juliana Rosa, que anda numa carência de boas notícias. Francamente, hein, Jô? Lamentável. Setor de serviços registra queda de 0,2% no mês de janeiro. Ou eu estou fazendo aqui uma leitura rasa, Ju? De repente vem de uma base muito alta, né? Ou a queda esperada era maior, vai saber. Conta pra gente aí, Juliana. Bom dia pra você. Não, tem sinais de desaceleração claros aí da economia brasileira, né, Galha? Até porque está todo mundo apertado, né? Então, era esperado que a economia desacelerasse, e é o que os números estão mostrando. Esse é mais um. Bom dia para vocês, bom dia aí para o nosso ouvinte. Tem, então, uma queda do setor de serviços, divulgada agora há pouco pelo IBGE, no mês de janeiro, de 0,2%. Não é surpreendente, a gente deu ontem aqui a produção da indústria parada, a inflação subindo, então o cenário está dentro do que se espera. As pessoas estão sentindo essa inflação muito pesada, cada vez você compra menos, então a economia vai crescendo menos. O setor de serviços é o mais importante da economia brasileira e é onde normalmente a gente corta primeiro. Então, dentro do setor de serviços, aqui o consumo das famílias, porque a gente tem aqui dentro da pesquisa consumo das famílias e consumo de empresas. O consumo das famílias desabou, uma queda de 2,4% dos serviços consumidos pelas famílias, que é o quê? Comer fora, lavanderia, salão de beleza, toda a parte de servir viagens aqui, janeiro, teve uma queda grande aqui também da parte de viagens, passagens aéreas, que a gente tem comentado sempre aqui, que estão caras. Então, o setor de serviços reflete uma perda do poder aquisitivo da população brasileira por conta de uma inflação muito pesada. A parte de serviços ligados a empresas, vocês sabem que aqui na tabela o que está em crescimento é a parte de informação, porque o que as empresas estão fazendo? Tentando reduzir custos e investindo em tecnologia. Então, é isso aqui que está crescendo. Quando você pensa em serviço, é serviço de tecnologia, investindo na internet, investindo em sistemas que possam reduzir custos, né? Aqueles sistemas. Você pode perguntar para um monte de gente, hoje tem um pequeno negócio, a pessoa fala, tem um aplicativo aqui que me dá todas as informações, que me ajuda a ganhar tempo. Então, aí, quando a gente pensa em serviço, é isso. Então, isso reflete uma economia que está perdendo fôlego. Essa é a expectativa que, com a redução do crescimento, do consumo, a inflação aos poucos vai cedendo, porque essa é a lógica. Qual é a dúvida nesse momento? É justamente o governo não deixar a economia desacelerar e aí segurar a inflação em patamares elevados. A gente está exatamente nessa encruzilhada. Os governos querem sempre estimular crescimento. A questão é que se o crescimento é acima da capacidade de oferta da economia, isso vai gerando inflação. Então, a preocupação do momento é justamente essa. Seria importante que a economia crescesse mais devagar, saísse do crescimento de 3,5%, podendo crescer ainda bem esse ano, aí na casa de 2,5%, se o governo não ficasse injetando medidas. Ontem vocês viram o anúncio do consignado. Claro que é boa notícia você ter crédito mais barato, as pessoas poderem trocar dívidas mais caras por outras mais baratas, mas os bancos estão prevendo 120 bilhões de reais a mais em crédito nesse momento, o que é um momento ruim quando esse anúncio deveria ser feito ou quando a inflação não tivesse sendo a preocupação principal, ou esperasse ela ganhar ali uma perda de fôlego maior para aí sim anunciar medidas de estímulo a crédito. Então, a gente está vivendo uma situação bastante difícil, viu? Porque a economia desacelerar é o esperado dentro de uma inflação que sobe, o governo acelerou demais a economia e agora, ao invés de deixar a economia desacelerar para a inflação ir caindo e aos poucos a nossa situação, o poder aquisitivo melhorar, não, o governo vai e coloca mais lenha no crescimento. Aí fica difícil segurar a inflação, viu?